dia 4 de maio de 2014. Eu sou o Tônio Ramo e estou aqui nessa horta que a gente arrendou 3 hectares do seu Armando para plantar 21 mil pés de tomate. Eu, o Nicanor, o Paulo e o Juliano, meu sobrinho. E eu queria mostrar um pouco dos agricultores brasileiros e dos arrendatários nesse país, aonde é um povo esquecido, no caso nosso, que arrendemos 3 hectares de terra, está com 3 anos. A gente não tem dinheiro do governo estadual, do governo federal. E aí, o ano passado, a gente tocou essa horta e gastou R$62 mil e não temos dinheiro de governo estadual e nem federal. Esse ano, aumentou mais 1000 pés de tomate e a gente arrendatário e já gastamos 45 mil, porque os adubos ficou mais caro, tudo vai ficando mais caro. E a gente está aí tentando, aonde a imprensa brasileira e o nosso Brasil é um país da emoção. Ele não é o país da razão. Por quê? Porque eu já fui no Sem Terra e a gente vê a imprensa batendo no Sem Terra, né? E eu tentei pegar uma terra e não consegui, porque eu não vou ficar 5 anos na terra tentando pegar uma terra. E aí saiu o plano do governo que a pessoa compra um alqueire e meio de terra. Eu também tentei, tá com 10 anos, não consegui. Por quê? Uma pessoa pobre nesse país, no país da emoção, não é, sempre falei, é o país da razão, nem um arrendatário num sistema neoliberal perverso, ele vai esperar um cara igual eu, que só tem um chinelo, 1 ano, até 1 ano e meio, para comprar essa terra. Ele não espera. Então a imprensa, a mídia, manipula o povo brasileiro. Por quê? Porque o povo brasileiro não tiveram um estudo. Aí hoje também eu sou formado professor de história. Eu não dou aula. Por que eu não dou aula? Porque é um sistema perverso. Volto a dizer, sistema perverso. Por quê? Hoje é uma lei meia fora do comum. A criança vai na escola, pode bater no professor e o próprio governador, os governos, eles falam que o professor não está preparado. Então, ele joga a sociedade contra os próprios professores. Igual tá aqui, eu estou mostrando esse tomate, 21 mil pés de tomate. Já gastamos 45 mil e a gente anda estressado. Por quê? Porque a gente está na mão das firmas. A gente, eles esperam para setembro. Só que se você errar, você está no sal. Porque você não tem dinheiro do governo estadual e nem federal. Aí qual que é a ideologia do brasileiro, né? Igual dizia Lévi-Strauss, histórias em migalha, quando ele criticava o Fernando Brodel, que escrevia só as histórias do rei, da rainha, da autocracia na época, que quem comandava era o rei, a rainha e a própria Igreja Católica. Lévi-Strauss escreveu histórias em migalha. O que ele queria dizer? Que a história tem que ser contada do rei, da rainha, do próprio povo. E o povo, como não tem entendimento, nunca foi contada a história. Por isso que Lévi-Strauss escreveu História em Migalha. E aí a gente chega a uma conclusão que a gente fala o país da emoção, porque no Brasil tudo é básico.
é salário básico, é saúde básica, é igual a loteria esportiva. Passou 15 anos e dizia que era teste. A gente está filmando esse tomate para mostrar pela internet, que hoje a internet é boa para quem sabe mexer e quem entende a verdadeira essência da vida, que essa é a razão do qual o produtor, o agricultor sofre quando ele, cara que nem nós, que não tem dinheiro do governo estadual nem federal, a gente tem que plantar porque não tem outra coisa. Eu sou professor, mas não vou dar aula porque eu não concordo com o sistema que está aí, a perversidade que está, aonde hoje também eu vejo a imprensa falar de mensalão, mensalada, e não explica para a população que o que está acontecendo é simples. Tinha que ter uma reforma política urgente, uma reforma judiciária, que a nossa lei é de 1942, desde a época de Dom Pedro I, era o reis, e de lá para cá a nossa lei, ela é só emenda. Emenda é igual uma coxa de retalho, nossas emendas, a nossa lei. E o Brasil tá aí, num país da emoção, sem razão. Aí voltando à reforma trabalhista. O que é uma reforma trabalhista? O cara trabalha aqui até 60 anos, ele já chega cansado. Aí ele não consegue se aposentar, porque o sistema é frágil. Aí vem o advogado para tirar dele, precisa arrumar testemunha para se aposentar, sendo que se o cara viveu num país igual esse, da carga tributária mais grande do mundo, ele trabalhou. Não tem como uma pessoa viver sem trabalhar no país da emoção, no país aonde as pessoas, eu acho que em 2016, 70% do povo brasileiro está com depressão, porque é um sistema perverso, aonde o Milton Santos, o geólogo baiano, dizia que tem a crise dos países, a globalização como perversidade, a crise generalizada e a crise fragmentada. Uma hora vai chegar uma crise fragmentada que vai pegar todos os países. Por quê? Porque os países não têm projeto. Não se investe em saúde, educação, habitação. O sem terra está aí. Aí as pessoas falam, mas o sem terra é vagabundo? O próprio sistema deixa o sem terra vagabundo. O sistema neoliberal perverso, aonde se engana a população brasileira, porque a população brasileira não estudou história, não estudou sociologia, não estudou filosofia, não estudou geografia e não consegue entender a verdadeira essência da vida. Por quê? Digamos assim, o BNDES, governo federal, eles investem nas usinas, as usinas de cana, aonde está aí na nossa região de Paranapuã, uma região boa, mais da metade das terras plantadas em canavial. Pergunta assim, você é contra a cana? Eu não sou contra a cana. Eu sou um cara que estudou história e tive a coletada de sociologia, filosofia, geografia, ensino religioso e consigo entender a verdadeira essência da vida. Por quê? 50% das terras de Paranapuã está na mão do grandes empresários. E o governo solta bilhões de real
bilhões, 300 bilhões, que eu nem sei falar quantos bilhões, e só trabalha meia dúzia. Digamos assim, 3 mil pessoas, tá? Mas se pegasse 3 mil pessoas de Paranapuã, que tem 4.800 mil habitantes, beleza, mas abrange uma região grande. Agora sim, tem muita gente que fala assim, essas hortinhas, tá? Só que é uma agricultura familiar. Todo mundo que trabalha nessas hortinhas, aqui hoje tem 6 milhões de pé. Imagina, nós já gastou 45 mil real nessa horta. O ano passado foi gastado 62 mil. Esse ano vai ser gasto mais. Por quê? Porque os tomates já veio com bactéria e o adubo subiu, o veneno subiu, tudo subiu. Então, o que acontece é que o povo brasileiro não presta atenção, igual a finada minha mãe, baiana, nasceu na Bahia, e contava uma história para mim que lá na Bahia existia o revoltoso. O que era o revoltoso na época? Era o Getúlio Vargas, governo provisório, que deu o golpe e tomou o país. E o Luiz Carlos Prestes, se diz o Cavaleiro da Esperança, saía, andou 25 mil quilômetros fazendo uma manifestação para ver se o povo mobilizava para mudar a história do país. Eu não sei se era para melhor ou para pior, mas acontece que a minha mãe, coitada, hoje está com 4 anos que morreu, contava essas histórias para gente. E depois que eu fiz faculdade, eu vi que não era aquilo. As histórias, ela tem que ser crítica, ela tem que ser buscada na raiz. E o nosso povo não consegue entender a verdadeira essência da vida. E o nosso país, quando eu falo que o Brasil não tem projeto, aí os caras falam de plano. Plano aqui, plano ali, plano mirabolante. Você faz um plano hoje, igual o plano real. Quebrou, tá aí. O Brasil em 2007, o Lula disse que não tinha crise. Mas estava em crise. E até hoje está em crise. Porque o que é a crise? A crise é do próprio povo brasileiro, que uma hora não vai conseguir pagar essa carga tributária que está aí e vai explodir. E voltando nas usinas de cana, eu não sou contra a cana, eu sou contra o sistema neoliberal. Por quê? Cuba, na Revolução Cubana que eu estudei, Cuba exportava a metade do açúcar para a Europa. Com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, Cuba entrou em declínio. E o povo cubano teve que fazer a revolução. Até hoje Cuba virou socialista, ninguém sabe se é socialista ou se é capitalista.